Seja bem-vindo à revista ACP. A idade média dos automóveis em Portugal voltou a aumentar e é uma das mais envelhecidas da União Europeia. Um fator que põe em risco a segurança rodoviária e a sustentabilidade ambiental. Um automóvel português tem, em média, 13 anos e meio. Uma idade que é das mais envelhecidas da União Europeia e com tendência a agravar-se entre os 5,6 milhões de viaturas que integram o parque automóvel nacional. A crise, a escassez de componentes e os problemas nas cadeias logísticas de distribuição, agravados pela invasão da Ucrânia, são algumas das causas. De facto, estes 2 últimos anos tem havido dificuldade na produção automóvel, que tem contribuído para que não haja aqui uma renovação do parque, não haja a introdução de muitas viaturas novas, não permitindo que algumas consigam sair do parque existente. O ACP tem pedido e tem apelado para que se retome o incentivo ao abate, de forma a que haja uma aceleração da renovação do parque automóvel para um parque menos poluente e com muito mais segurança, porque viaturas novas têm outras funcionalidades e outros mecanismos de assistência ao condutor que permitem uma condução mais segura. Segundo um estudo da Associação Automóvel de Portugal, cerca de 1.500.000 circulam nas estradas e cidades portuguesas com mais de 20 anos de idade, colocando em causa a segurança rodoviária e agravando as consequências ambientais. Uma necessidade de renovar o parque automóvel. O parque automóvel está, de facto, envelhecido em Portugal, estão em uma idade média de 13 anos e meio. Vários países na Europa adotaram medidas de renovação do parque e, portanto, nós aqui em Portugal também teríamos essa necessidade de ter um plano de apoio. Aliás, esteve aqui a Sra. Secretária de Estado do Comércio, que também falou desse assunto, um plano de apoio à renovação do parque automóvel. Sem isso, não haverá também um rejuvenescimento e não haverá uma substituição, como as entidades públicas e oficiais têm preconizado, de veículos que estão em circulação com idade avançada por veículos com menores emissões ou de zero emissões. Uma das soluções mais importantes para a renovação dos automóveis é o incentivo ao abate de viaturas em fim de vida, uma medida que o Governo deixou de aplicar em 2012 e agora se torna cada vez mais urgente. Nós temos os parques mais envelhecidos da União Europeia, nós estamos a falar de retirar de circulação um veículo, temos também que referir que temos 1,5 milhão de veículos a circular com mais de 20 anos, estamos a falar com 25, 24, 23 anos. E, portanto, são veículos com emissões muito grandes, usados no dia, estamos a falar de veículos usados no dia-a-dia das pessoas, naturalmente, e isso leva a que são veículos com emissões médias de 170 gramas e que seriam retirados de circulação, substituindo por veículos de baixas emissões ou mesmo sem emissões. Para se atingirem os níveis de emissões definidos para 2030, têm que ser abatidos os automóveis mais poluentes, 1,9 milhões de acordo com o estudo da ACAP. A primeira corrida de automóveis em Portugal faz 120 anos. O raio de Figueira da Foz, Lisboa, juntou em 1902 os entusiastas de automóveis e esteve na origem do Automóvel Clube de Portugal. Foi a sempre precursora imprensa a inflamar o entusiasmo dos portugueses pelos automóveis. Em setembro de 1902, debatiam-se ideias para desenvolver o automobilismo. 7 anos antes, tinha entrado em Portugal o primeiro carro. Fazer uma corrida entre a Figueira da Foz e Lisboa foi uma decisão unânime, acreditando-se que era a melhor das propagandas e alicerce para o Real Automóvel Clube de Portugal. Seria uma prova de velocidade. Ganhava quem chegasse primeiro. Inscreveram-se no primeiro Figueira da Foz Lisboa 9 automóveis, 2 a vapor e 7 a gasolina e ainda 5 motociclos. Alguns choferes foram convidados pelos próprios donos das máquinas. Esta foi a primeira corrida em estrada a ser realizada em Portugal e mesmo na Península Ibérica. E assim foi. Às 6 da manhã, de 2 em 2 minutos, estavam a partir da Figueira da Foz os intrépidos aventureiros. Desses primeiros dias de outono de 1902, há notas de uma falange de entusiastas que acorreram ao percurso, espantada por ver tais engenhos barulhentos, sem cavalos, que atingiam velocidades nunca antes vistas.
Após 207 km de maus pisos, estradas empoeiradas e não sinalizadas, eis que a corrida terminou no Campo Grande com a vitória de um Fiat do infante Dom Afonso. O irmão do rei Dom Carlos tinha contratado e mandado vir de propósito de Itália Giuseppe Bordini, um dos melhores pilotos da época. Para um mais rigoroso relato dos acontecimentos, diga-se que foi um outro carro que chegou primeiro, mas acabou penalizado. Polémicas à parte, a corrida teve grande repercussão. Depois dessa primeira aventura, seria preciso esperar 81 anos para se repetir. Eduardo de Arbués Moreira, vice-presidente do Clube Português de Automóveis Antigos, em 1983, foi um dos responsáveis pela recriação do raid, espicaçado pelo jornalista e escritor de viagens Vasco Calisto. Pertencendo ao Clube Português de Automóveis Antigos, já depois de ter passado pela Comissão Desportiva do ACP e pela primeira direção do pós-25 de Abril, Arbués Moreira nunca viu rivalidades na aproximação das duas entidades e meteu mãos à obra para enaltecer os 80 anos do Automóvel Clube. A nossa dificuldade para encontrar o trajeto todo certo que houve na altura. Andámos umas semanas largas, ao sábado, isto tudo voluntariamente, e andámos à procura. E então, nós nos 2 meses conseguimos organizar digamos, a prova. Este é o Austin 7 de 1931, uma das relíquias da reedição do Figueira da Foz de Lisboa e de outras que se fizeram depois. O proprietário, Manuel Batista, esteve na origem do ACP Clássicos, participando ativamente no processo de certificação que percorreu todo o país. Manuel Batista tem sensivelmente a idade do Austin. É 2 anos mais novo. Isto está tudo genuíno. Este cabedal todo está um bocadinho já ressequido, mas eu não quero estragar isto. Isto está como nasceu e vai morrer assim. Carlos Ceruia, atualmente membro do Conselho Fiscal do ACP, tem sido outro participante ativo desde a reedição do Figueira da Foz de Lisboa. Foi o único carro com que eu participei no rato, foi sempre com este carro. Este carro é um bebê Peugeot, portanto é um Peugeot de 1914. É engraçado ver o Peugeot bebê deste lado, que há 4 fotografias em que mostram alguns detalhes do carro. Em 2003, para comemorar os 100 anos do ACP, organizou-se um novo Figueira da Foz de Lisboa. O evento tem-se repetido, é uma das emblemáticas provas de clássicos. O Figueira da Foz de Lisboa faz agora 120 anos. Em 1902, foi a gênese do Automóvel Clube de Portugal que viria a nascer meses depois. Hoje, trazer o raid à memória é abrir caminho às comemorações dos também 120 anos do ACP. Esta semana estivemos ao volante do Toyota Corolla Cross, o mais recente SUV da marca nipónica. Esta semana estamos ao volante do Toyota Corolla Cross. Pela primeira vez, o Corolla é um SUV. Vamos conhecer o modelo? Entrou para o mercado em 1966 e desde aí nunca mais saiu. O Corolla tem mais de 50 anos de história e até chegou a ser produzido em Portugal, na fábrica de Ovar, nos anos 70. Agora está mais adaptado às tendências atuais e estreia pela primeira vez uma versão SUV que se junta ao sedã, à carrinha e ao hatchback. Existem Corollas para todos os gostos. Mas onde é que se posiciona o Corolla Cross? É simples, ele é um SUV médio que está entre o Toyota CHR e o Toyota RAV4. A meu ver, ele consegue substituir a função desses dois. Relativamente ao design, as linhas deste Toyota Corolla SUV são bastante diferentes do Corolla normal. No entanto, na frente temos 2 faróis LED a fechar uma grelha bastante robusta. Aqui na lateral as linhas são simples. E relativamente à bagageira, nesta versão temos um portão totalmente elétrico que nos reserva aqui uma capacidade de carga superior aos 430 litros, um número muito aceitável tendo em conta a concorrência. O interior do Corolla Cross é bastante confortável, mas melhor do que isso, ele é muito prático. Porquê? Porque ele foi feito a pensar em famílias e para isso tem de ter os materiais adequados. Estes plásticos são duros porque têm de aguentar vários anos de utilização familiar.
Outra das grandes novidades do Corolla Cross é este painel de instrumentos de 12,3 polegadas, extremamente fácil de utilizar, que em conjunto com o ecrã do infoentretenimento são o maior do segmento. Mais tecnológico e seguro, conta com vários assistentes à condução, como a câmara de estacionamento de 360 graus, estacionamento automático, ângulo morto e alerta de saída, travagem de emergência e imobilização em caso do condutor adormecer. O volante é multifunções e controla a multimédia do lado esquerdo e gadgets como o cruise control do lado direito. Os bancos traseiros do Toyota Corolla Cross são bastante confortáveis e espaçosos. Temos espaço para os joelhos e a altura para a cabeça também não é problema. O verdadeiro destaque vai para a abertura das portas, que faz quase 90 graus, bastante útil para a entrada e saída de cadeirinhas de bebê, ou ainda para as arrumações como os spots para copos em cada porta, ou 2 spots para copos aqui neste encosto de ombro, no caso de irem apenas 2 ocupantes. Relativamente ao motor, o foco é a eficiência e este sistema híbrido de quinta geração combina um motor de 2 litros a gasolina com um elétrico que produzem 197 cavalos. Pode ser encomendado a partir do próximo mês em Portugal e o seu preço começa nos 38.000 euros. Fiável, económico e espaçoso, o Corolla Cross parece ser o melhor compromisso que a Toyota apresenta no mundo dos SUV. E agora uma coleção dedicada a clássicos dos anos 20 e 30, que conta com vários modelos Ford pré-guerra. Quanto mais antigos, melhor. E nesta garagem só há lugar para automóveis das décadas de 20 e 30, como o Ford A de 1928. Foi neste carro que Maria José Brilhante se estreou em provas desportivas. O meu marido disse, não, então passas tu a conduzir, eu não me importo de fazer contas e de ver o percurso. E eu, a primeira vez que fui daqui até ao Algarve, cheguei lá, cansadíssima, portanto, a conduzir o Ford A. Dos anos 20 é o que eu mais gosto e que me dá mais prazer conduzir. A marca Ford domina a coleção, que conta com o modelo T de 1910 e outros 2 de 1924 e um de 1926, um carro de corrida que teve um processo de legalização curioso. É um Ford T, que o meu marido comprou um bocadinho com a dúvida se aquilo iria ser possível legalizar ou não, mas como é assim um bocadinho atrevido e assim, pronto, vamos tentar. E comprou. E isto antes de haver e-mails, nós para legalizar tínhamos que ter documentação, então escrevemos para vários clubes. Para a Austrália, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e foi muito engraçado porque quase todos os clubes nos responderam. Juntam-se ainda automóveis da década de 30 e até alguns mais recentes, como um MGA com um significado especial. O MGA, que foi o presente de 25 anos de casada, que em vez de ter um anel, que eu depois não uso muitos anéis, o meu marido ofereceu-me o carro, que foi engraçado, que fomos à Espanha, tínhamos visto numa revista e em jornais onde é que poderia haver carros deste tipo, que queríamos um MGA, e fomos à Espanha, vimos várias oficinas, mas nenhum nos agradou, não estavam em bom estado. E depois, no regresso, o meu cunhado tinha comprado uma revista de carros clássicos e vinha na capa este MGA. E ficámos a ver, tinha ganho um prémio de restauro e o número de telefone estava à venda. Além de os conduzir, a manutenção e o restauro dos clássicos merecem uma atenção especial nesta coleção. É tudo nesta revista ACP. Voltamos na próxima semana e contamos consigo. Thanks,